explicando para vocês de forma mais fácil, né, o eletrocardiograma. A gente sabe que tem muita gente que tem dúvida no eletrocardiograma. E aqui a gente não vai estar vendo as patologias, vai estar apenas entendendo como é que funciona o eletro. A partir disso, você vai aí, por conta própria, se aprofundar a depender do que a sua faculdade está pedindo, né? Normalmente o eletro a gente dá no ciclo básico, né, de forma apenas para conhecer e entender. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente vem logo no início com a definição de eletrocardiograma, né? O eletro, ele é um estudo de diagnóstico não invasivo, tá? É uma representação gráfica da atividade elétrica cardíaca. E o eletrocardiograma vai ser o quê? O registro das variações, né, do potencial de ação que ocorre no nosso corpo pela atividade elétrica do coração. Uma coisa importante, para você entender essa aula, você tem que ter entendido o potencial de ação. Se você não entender o potencial de ação, entende o primeiro e depois você volta. E aí a gente tem a origem do nome eletrocardiograma, que o elétron vem de eletricidade, cardia de coração e grama do traçado, porque a gente vai ver, né, todo o nosso sistema ali dentro de um papel. E aí, antes de começar, a gente precisa entender um pouquinho do sistema cardíaco, que é onde tudo acontece, né? A gente tem que entender que a gente vai ter um impulso elétrico no coração. E onde é que esse impulso se inicia? Vamos dar um zoom e vamos ver direitinho onde ele inicia. O nosso impulso elétrico, ele vai se iniciar aqui no nódulo sinoauricular ou nódulo sinusal, tá? E ele vai ser considerado um marcador natural cardíaco, tá? Por quê? No coração. Porque ele inicia um impulso elétrico que faz o coração se contrair de forma rítmica e automática. É assim que cai na prova, é assim que você tem que colocar. Por que ele é considerado um marcapasso cardíaco natural do coração? Porque ele inicia o impulso elétrico de forma que faz o coração contrair de forma automática e rítmica, tá bom? Então, ele aqui. Você vê que ele tem 3 ramas, né? A gente consegue analisar aí as 3 ramas dele. Uma rama inerva a aurícula esquerda e as outras 2 ramas, uma inerva a aurícula direita e outra vem aqui, chega aqui no próximo nódulo. O nódulo átrio ventricular, tá? E o que seria esse nódulo átrio ventricular? Ele está ali no tabique interauricular, na sua parte inferior, como vocês conseguem ver. E esse último tabique, ele é aislante, ou seja, ele é mudável, ele cambia, ele troca, eita, as palavras espanholas saindo. Ele troca, por quê? Por conta da despolarização das aurículas e dos ventrículos, ou seja, o que acontece aí é um atraso fisiológico, que é considerado normal, para que os ventrículos e as aurículas não se contraiam ao mesmo tempo. Então, ele dá um atraso fisiológico aqui, para que não se contraiam. Ok. Entendendo isso, logo após ele vem aqui, né, descendo aqui pelo raiz de His. E esse raiz de His vai ter uma rama da direita, perdão, e uma rama esquerda. E aqui as fibras de Purkinje, né, que elas vêm aqui inervando. E aí elas fazem a contração do ventrículo, tá? Então, entendemos um pouquinho o sistema de condução, né, do coração, sabendo que começa pelo nódulo sinusal. Um ponto importante aqui também para você entender é que se o nosso nódulo sinusal falha, quem vai continuar vai ser o nosso nódulo auriculoventricular. Só que aí tem um problema, porque a gente precisa entender o tempo de cada um, né? Quantos batimentos por minuto vão me dar ele? O nosso marca-passo natural cardíaco, que é o nódulo sinusal, ele tem um batimento de 60 a 100 batimentos por minuto. Ou seja, é o nosso batimento, porque quem está mandando no nosso coração é o nódulo sinusal. Se a gente tem a falha dele, quem vai ser o nódulo auriculoventricular. Só que os batimentos do nódulo auriculoventricular é de 40 a 60 batimentos por minuto. Ou seja, a gente vai ter uma bradicardia em um paciente. Inclusive, já caiu na prova, né? Um paciente que tinha o nódulo sinusal auriculoventricular comandando, qual seria o batimento? De 40 a 60 batimentos por minuto, tá? E a gente vai ter as fibras de Purkinje, né? Algumas bibliografias dizem de 15, outras de 35 a 40, então depende da bibliografia, tá? Então tem que entender o tempo de cada um e tem que entender esse sistema de condução, que também não é muito difícil. Aqui a gente vai, entendendo o sistema de condução, a gente vai ver como é que ele funciona aqui no eletro.
A gente tem o nódulo sinusal mandando toda a informação, né? E vai fazer o quê? A contração das aurículas. No momento que ele faz a contração das aurículas, esse traço aqui, a gente tem a nossa primeira onda P, que a gente vai ver lá embaixo, que vai ser a despolarização auricular, tá? Vamos entender. Aqui no nódulo sinoauricular, a gente vai ter, sinoauricular não, perdão, auriculoventricular, a gente vai ter um retraso, né, como eu falei. Então, a gente vai ter a onda PR. E aqui, a gente vai ter a nossa despolarização ventricular, que a gente já vai entender tudinho isso logo, logo. Entendendo o sistema de condução, vamos entrar na derivação. O que é derivação? A gente vai chamar de derivação os eletrodos que colocamos sobre a pele do paciente, tá? A gente normalmente tem 12 derivações, tá? Derivação frontal e derivação do plano horizontal também. As derivações do plano horizontal vai ser muito fácil, de V1 a V6. E as derivação do plano frontal, a gente vai ter AVR, AVL e AVF, 1, 2 e 3. Como você vai lembrar disso? Vamos lá. Imaginem-se um triângulo. E nesse triângulo aqui a gente vai ter AVR, AVL e AVF. F embaixo de futebol. Tá? E aqui é os nomes considerados em inglês. A gente vai ter que ir colocando só as letras só para vocês entenderem. Aqui a gente vai ter 1, 2, derivação 2 e derivação 3. Aqui a gente já tem todas as derivações do plano frontal. Tá, mas o que isso me diz? Antes de eu entender o que isso me diz, eu quero que vocês entendam que a gente vai ter derivações bipolares, tá? E vai ter derivações aumentadas. As derivações do plano frontal 1, 2 e 3 se chamam bipolares, ou seja, isso significa que a gente obtém um resultado de 2 pontos. A gente vai ter essa derivação 2, ela vai te dar informação daqui e te dar uma informação daqui. A 3, uma informação daqui e uma informação daqui. A 1, informação daqui e uma informação daqui. Então, elas são bipolares porque me dá a informação de 2 pontos. Já as derivação AVR, AVL e AVF me dá uma informação aumentada de um único ponto. Então, aqui ela consegue pegar tudo desse mesmo ponto, tá? Isso que seria. Agora a gente tem que entender uma coisa importante. Um pouquinho de R antes de chegar em R. Nosso coração a gente já viu que tem um sistema e a gente viu como a atividade elétrica vem. Ela vem sempre para cá. O que isso significa? Que se o meu sinal ele não está vindo para cá, está indo para outro lugar, a gente está sempre mais negativo. E se ele está vindo para cá, a gente está sempre mais positivo, tá? Entendendo isso, vamos voltar aqui um pouquinho. Toda derivação vai ter seu lado negativo do plano frontal novamente e o seu lado positivo. Então, se a gente está em AVR, a gente vai ter negativo, positivo. Porque isso aqui é positivo, porque você tem que imaginar isso aqui no coração, tá? A gente vai ter negativo e positivo. Aqui vai ser AVR, AVL. A gente vai ter o negativo e positivo do 3, que fica aqui, derivação 3. O negativo e o positivo da derivação 2. E o negativo e o positivo da derivação 1. Aí esse 1 ficou bem estranho. Da derivação 1. Então, entendendo isso, a gente tem um lado negativo e um lado positivo. Um lado negativo, um lado positivo. Um lado negativo e um lado positivo de todas as derivações. Quanto mais próximo dessa região, mais positiva ela é. Você percebeu que o AVR ele ficou tanto negativo em cima quanto negativo embaixo? Isso nos faz entender que sempre o AVR vai ser uma derivação negativa. As outras, elas vão ser ou positivas ou negativas, dependendo do ponto de vista no eletrocardiograma. Ela vai ser negativa ou positiva, dependendo do ponto de vista, tá? E aí a gente vai ter também as derivações, que, como eu falei, aumentadas, que são essas que nos pegam de um ponto completo. Entendendo isso, agora a gente vai ver um pouquinho, né, das derivações dos eletrodos. Como a gente colocamos os eletrodos no paciente?
Brasil e Flamengo. Brasil do lado esquerdo, no peito, e Flamengo do lado direito. É isso, uma mnemotécnica. O símbolo do Brasil sempre está do lado esquerdo. Então, esquerdo, Brasil. Amarelo no braço esquerdo, verde na perna esquerda, vermelho no braço direito e preto na perna direita. Esse preto aqui tem uma coisa importante, tá? O eletrodo preto serve para estabilizar o nosso eletrocardiograma. Ele não é uma derivação em si. Então, ele serve só para termos ali um equilíbrio, tá certo? Isso seria as nossas derivações que a gente vai ter, né? Nossas informações aqui do nosso plano frontal. Agora vamos entender um pouquinho do nosso plano transversal. Aqui a gente já entendeu, foi exatamente isso que eu estava explicando para vocês. A nossa energia, ela sempre vem nessa direção, tá? Quanto mais distante eu tô do coração, mais negativo eu tô. Quanto mais perto eu tô, mais positivo eu sou, tá? 1, 2, 3, AVR, AVL e AVF. F de futebol. Sempre lembre que o F vai estar embaixo. Então, aqui a gente vai entender como é que funciona no corpo essas derivações, tá? Na nossa perna esquerda, o D2 ele vai ser positivo. Isso é a pergunta de prova. Como se localiza D2 na perna esquerda? Positivo, porque é um mais aqui embaixo. Agora, como se localiza D2 no braço direito? Negativo. Então, aqui, ó, você consegue ver. A derivação 2 na perna esquerda positivo e no braço direito negativo. A derivação 1 do mesmo jeito. Braço direito negativo, braço esquerdo positivo. E a derivação 3, perna esquerda positivo e braço esquerdo negativo. É como a gente vai ter as nossas derivações aí, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho nas derivações aumentadas, tá? As derivações aumentadas são aquelas chamadas unipolares. A gente tinha visto, né, D1, D2, D3 bipolares, agora a gente vai ver unipolares. Elas são aumentadas por quê? Porque ela utiliza apenas um eletrodo para registrar o sinal, tendo como referência zero elétrico, tá? Que vai ser representado pelo eletrodo preto na perna direita. E o que que elas nos dão? Como é que a gente coloca elas? A gente já viu que os eletrodos no plano frontal a gente colocou pelo corpo, né? E agora, pelos membros, agora a gente está num plano transversal, né? Ou horizontal. Que a gente vai ver o chamado unipolares ou precordiais. E elas são colocadas na nossa parede torácica. A gente precisa entender onde fica cada uma delas, tá? O V1, ele vai ficar no quarto espaço intercostal, né, à direita do esternon. Ou seja, o D1, já dando um macete para vocês, é o único que vai estar do lado direito e vai ficar do lado do esternon, tá? Aqui ele, D1 do lado direito, tá? D1 não, V1, perdão. O V2, ele vai ficar também no mesmo lugar, no quarto espaço intercostal, só que no lado esquerdo. Então, ele vai estar bem aqui, do lado do V1. Então, aqui vocês já tiram. Quando fala depois, ele vai estar do lado do V1, só que do lado esquerdo e o V1 do lado direito. O V3, ele vai estar no quinto espaço intercostal, para esternal a esternon, tá? Do ladinho aqui do esternon. O V4, ele vai estar no quinto espaço intercostal da linha médio-clavicular, ou seja, no meio da clavícula. E o quinto, no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior. Basicamente seria bem aqui, mas seria um pouquinho mais para cá. E o V6, no quinto espaço intercostal, na linha médio axilar. Seria aqui, tá? Então, o V3 vai ficar entre o V2 e o V4. O V4 vai ficar na linha médio clavicular e o V6 na linha médio axilar. E o único que fica do lado direito vai ser o V1. Então, assim que colocamos sobre o nosso tórax as nossas derivações transversal, tá? Os nossos eletrodos do plano transversal. E cada dessa localização vai me dar uma informação elétrica. O V1 e V2 me dá uma atividade elétrica do septo interventricular, que você vê aqui que está bem próximo, septo.
O V3 e o V4 da face anterior do coração, tá? A face anterior do coração. O V5 e o V6, atividade elétrica da face inferolateral do coração, ou apical. Então, eles me dão informação pela sua localização. Entendendo a derivação transversal, a gente tem que entender como agora se produz o eletrocardiograma. A derivação a gente viu, né? Tem os seus polos. Quando a corrente ela vem para próxima, né, para cá do coração, ela vai ser positiva. Agora, se a corrente ela tá indo para longe, ela vai ser negativa, como eu já havia falado para vocês. Entendendo isso, imagine, né, que o coração ele vai fazer o quê? Se contrair em sístole e se relaxar em diástole, graças ao sistema de condução. Essa eletricidade vai chegar até a pele e vai ser captada pelos eletrodos dos membros e no tórax, tá? Cada derivação, pense que é uma câmera ou um olho que vai observar essa corrente, né, de vários pontos de vista diferentes. Um exemplo, a derivação 1, o braço esquerdo é positivo e o braço direito é negativo. Ou seja, a corrente vai para o braço esquerdo e isso gera uma onda positiva. Então, na derivação 1, a gente vai ter o braço direito negativo e o braço esquerdo positivo. Ou seja, então a corrente ela vai nesse segmento, tá? Na derivação 3, vamos lá, derivação 3. Aqui seria o 3. A gente vai ter o braço esquerdo negativo e a perna esquerda positiva. Perna esquerda positiva, braço esquerdo negativo. Ou seja, se a corrente se afasta do eletrodo positivo, gera uma onda negativa, porque ela está vindo nessa direção, tá? Maria, essa direção vai mudar? Se mudar, provavelmente é uma questão patológica, mas nenhum eletrocardiograma normal não. E aí, ok, vem os conceitos, né, que a gente já viu. Negativo quando se afasta, positivo quando se aproxima do eletrodo. Quanto maior a seta, maior a intensidade da corrente. Agora, entendendo, a gente vai para o eletrocardiograma. Entender um pouquinho agora desse eletro, tá? A gente vai ter a nossa onda P, que eu já tinha dado um spoiler lá em cima, né? Como é que essa onda se forma? Essa onda se forma pela despolarização das aurículas. O que isso quer dizer? Que houve uma contração na minha aurícula e ela despolarizou. Vamos voltar lá em cima para você conseguir entender como funcionou isso. Entender como é que ela funciona. Despolarizou a aurícula, né? Teve a contração auricular. Surgiu a primeira onda P. Sempre, sempre, sempre. O que significa onda P? Despolarização auricular. PR é tanto a despolarização da aurícula quanto o retraso fisiológico, tá? Por isso PR, é por isso que tem essa linha isoelétrica aqui, ó, significa o retraso fisiológico, né, da aurícula para os ventrículos. Depois a gente vai ter o QRS. O QRS, ele é a despolarização ventricular. Nunca pode esquecer. Maria, tem a despolarização auricular? Tem, só que a gente não consegue ver no eletrocardiograma por conta do QRS, que ele é tão grande que ele tapa a nossa repolarização, perdão. Aí a gente vai ter, logo após, né, a repolarização dos ventrículos com a onda T. Agora vamos entender aqui a repolarização dos ventrículos com a onda T. Vamos voltar lá e entender cada uma delas. Aqui. A gente vai ter a onda P, que a gente viu agora, que é a onda de despolarização auricular. O intervalo PR, tá? Que é o impulso que viaja através do nodo auricular e o feixe de His, tá? E ele tem essa linha isoelétrica por conta do retraso. Uma coisa importante, pergunta de prova. Entender o segmento e entender o intervalo, porque agora mesmo a gente está falando de um intervalo. Mas a gente vai falar também de segmento. Entendendo que intervalo, ele pode ter uma ou mais ondas. O que é onda? Isso é uma onda, isso é uma onda, tá?
uma ou mais ondas, incluindo um segmento entre elas. Já um segmento é uma linha que não pode ter uma onda de jeito nenhum, tá? Então, intervalo tem mais ondas dentro dela. Segmento é apenas uma linha que não inclui ondas. Então, a gente vai ter, viu que a gente tinha o intervalo PR, a gente vai ter o segmento PR. Esse segmento PR, ele é bem curtinho, tá? Ele é isoelétrico, é essa linha aqui que eu acabei de falar, que não tem onda nele, tá? A gente vai ter a onda Q, tá? Que vai ser a primeira onda, né, do complexo QRS, que vai ser a despolarização ventricular. A onda Q vai ser o complexo onde começa com uma onda negativa, tá? A onda R é uma onda positiva, né? Uma despolarização. E a gente vai ter também a onda AJ, a gente não vai falar muito sobre, mas ela tá aqui, tá? A onda J. Não se fala muito, que ela é logo no final do QRS, que marca o início do segmento ST. E aí tem pergunta de prova, o que é o segmento ST, né? O segmento ST em um eletrocardiograma normal é isoelétrico, tá? E a gente vai ter também o intervalo QT. O intervalo, a gente está falando de intervalo, então inclui ondas. Então, aqui, intervalo Q, T, até a onda T aqui. Tá bem ruim isso aqui, mas vocês conseguem entender. Tem uma onda aqui, então é um intervalo. Agora, se a gente fosse falar de segmento, é só essa parte isoelétrica, tá? Vai ter o intervalo QT. Pergunta de prova, o que é um intervalo QT? A gente viu que a onda T vai ser a repolarização ventricular. E a onda QRS vai ser a despolarização ventricular, tá? Ou seja, o que é, né, o intervalo QT? O intervalo QT nada mais é que a despolarização ventricular e a repolarização ventricular. Pergunta de prova, tá? Então, saber que despolarização, repolarização, tá? Essas são as únicas ondas de início que pode cair assim, principalmente assim, direto. Tem outras ondas, tem a onda U, sabe? Mas não entra agora para entender um eletrobásico. Até porque essas ondas elas vão estar muito relacionadas com patologias. Então, primeiro você precisa entender essas. Entendendo aqui, essas ondas pode cair na sua prova um eletro para você preencher, principalmente os intervalos, que muita gente confunde, e os segmentos. Pergunta de prova, segmento e intervalo. Pergunta de prova, intervalo QT. O que é a onda P, sempre perguntam. O que é o complexo QRS, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho de frequência cardíaca. Frequência cardíaca, há várias formas, né, de a gente entender uma frequência cardíaca, né? Existem vários planos e formas de a gente entender. Antes de entender frequência cardíaca, eu quero que vocês entendam um pouquinho do papel do eletrocardiograma, tá? O papel do eletrocardiograma, ele representa as ondas cardíacas, ou seja, ele é um papel milimetrado, como vocês estão vendo aqui, tá? Esse papel é muito importante para medir as ondas, né? No R vertical, vai se medir a altura da onda, né? O R vertical vai se medir a altura da onda, a amplitude dela também, tá? Mientras que no R horizontal, a gente vai medir o tempo, tá? Uma coisa importante agora, de se entender, é o tempo que se dá nessas ondas, nesse papel. A gente viu que a gente vai medir aqui no plano vertical a altura da onda e no plano horizontal o tempo. Cada quadradinho desse significa quadradinho desse no tempo vai ser 0,04 segundos, tá? E cada quadradinho desses no tamanho da onda vai ser 0,1 milivolts ou 0,1 milivolts. Ou seja, se eu tenho 5 quadradinhos para cima, eu vou ter 0,5 milivolts. Se eu tenho 3 quadradinhos aqui embaixo, eu vou ter, se um equivale a 0,4 segundos, eu vou ter 0,12, tá? É assim que a gente medimos o eletrocardiograma. Agora a gente vai entender um pouquinho, né, do que vai ser a frequência cardíaca, tá?
A frequência cardíaca, existe várias formas de saber a frequência. Você tem que saber pegar a que você acha mais fácil para você e ficar com ela. Inclusive, pergunta na prova e pede para explicar. Não precisa, não é uma em si, que você goste e saiba explicar, tá? A gente vai ter um método dos 6 segundos, que a gente vai contar os números de Compère do QRS em 6 segundos, tá? E aí, por exemplo, se dá 30 quadrados grandes, multiplicamos por 10 para obter a frequência cardíaca por minuto. A gente vai ter a regra dos 1500, que a gente consegue ver aqui, que a gente vai contar os números de quadrados pequenos entre os dois compérrimos R's. Ou seja, se tem um R aqui e um R aqui, eu vou contar cada quadradinho desse pequeno. Aqui deu 15, por exemplo. E aí, a gente divide por 1500. A gente faz 15 por 1500, 100 batimentos por minuto. Simples. A gente vai ter também a regra do 300, que é a minha preferida, que a gente vai estar contando os quadrados grandes. Então, a gente não vai estar nesse negócio de pequeno demais. A gente vai estar contando os quadrados grandes. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 300 dividido por 5, 60 latidos por minuto. Como assim quadrados grandes, Maria? A gente consegue ver que a gente tem quadrados pequenos, quadrados maiores. E aí a gente conta como a gente acha mais fácil. Aqui tinha 5, 300 dividido por 5, 60 latidos por minuto. Sempre de um R ao outro R, tá? A gente vai ter também o método RR, né? Que a gente vai medir diretamente o intervalo RR e calcular a frequência cardíaca usando a fórmula, né? 60 dividido pelo intervalo RR no segundo, que vai ser esse daqui, que eu acho mais complicadinho. As mais fáceis são de 1500 e 300. Aqui você ficar mais confortável em fazer, fica isso. A gente vai ter o eletrocardiograma agora. Entendemos um pouquinho de frequência cardíaca. Ah, uma coisa importante. Quando eu tenho sempre 1, 2, 3, 4, 5, me dá 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, isso é uma frequência cardíaca regular. Agora, se eu tenho 5 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 2 aqui, eu tenho uma frequência cardíaca irregular, tá? E em uma frequência cardíaca irregular, a gente normalmente vai utilizar o método dos 6 segundos, tá? E as outras a gente utiliza na regular. Agora entendemos um pouquinho de frequência cardíaca, a gente vai falar um pouco agora do eletrocardiograma. Pra gente pegar um eletrocardiograma, como é que a gente seguir? A gente vai seguir primeiro, frequência cardíaca, como é que tá desse paciente? Normal, taquicardia, ou seja, maior a 100, ou bradicardia menor a 60. Tá normal, ok, vamos pro ritmo. O ritmo tá regular ou irregular? Regular, show. Onda P, despolarização da aurícula, importantíssimo. Existe? Ok. QRS, estreito ou ancho? Estreito, ok. Onda PQRS, como é que vai estar? Porque isso tudo vai me gerar uma patologia se estiver fora do normal. E ST, como é que tá? Então, a gente vai analisar todas essas ondas importantes. PQRS, né? E ST, de início. A gente não precisa saber agora as questões patológicas. Primeiro, a gente precisa entender o básico, as normais. Agora, a gente vai para a onda P, que a gente já viu lá, que a onda P representa a despolarização das aurículas, ou seja, dos átrios, que são originadas pelo nódulo sinusal. O primeiro no átrio direito, né, e depois no átrio esquerdo. A onda P normal deve ser arredondada e positiva, tá? Se for negativa na derivação 1, significa que a origem dessa onda P não é nódulo sinusal, mas sim proveniente do átrio esquerdo. A onda P normal ela é positiva e simétrica e mede 2,5 quadrados de altura e uma duração máxima de 3 quadrados, ou seja, se um quadrado é 0,4 segundos, ela é 0,12. Pergunta de prova: qual é o tempo da onda P? 0,12 segundos. Não esqueçam de botar o 0,12, porque o 0,12 é uma coisa e 12 é outra, tá? A gente vai ter também o intervalo PR, né? Qual é o tempo do intervalo PR, tá? Intervalo. O intervalo PR, ele é 0,12 a 0,20. É bem fácil, ó. Se eu sei que a onda P é 0,12 segundo, o meu intervalo é de 0,12 a 0,20. Pergunta de prova, tá? Aí a gente já entendeu um pouquinho da onda P.
Despolarização auricular, o tempo, tá? Ela deve ser positiva e arredondada. Complexo QRS, tá? O complexo QRS, a gente sempre tem que saber que é uma despolarização ventricular, tá? E que essa energia ela sempre se dirige hacia abaixo e hacia a esquerda. Hacia abaixo e hacia a esquerda, tá? Através das derivações estándar, ou seja, das derivações padrão. A gente pode orientar o vetor para determinar o R do coração. A gente já vai ver que a derivação padrão vai ser 1 e AVF. Essas são as derivações que a gente vai analisar se o complexo QRS tá normal, tá? Porque como a gente viu, tem que ser assim, né? O nosso eixo, né? O nosso R, ele tem que ser assim, abaixo e essa esquerda. Se ela tá em outro lugar, ela vai me gerar algumas patologias que a gente vai ver agora. Mas ela tem que estar assim, o normal. Que esse normal aqui vai se encontrar entre 0 e 90 graus. Já já a gente vai entender o R. Sabemos que o complexo QRS, ele é a despolarização dos ventrículos, tá? Ele é quem determina o R do coração. Quem determina o R do coração? O complexo QRS. A duração do QRS, ele é de menos 12, menos 10, a depender da bibliografia, é bom confirmar, mas menos 12 segundos. Se for maior, pode gerar um bloqueio de ramo, foco ectópico ventricular e precitação. Isso aqui não é importante no momento, né? Mas saber o tempo, sim, é o básico dele. QRS. Agora o segmento ST. A gente viu que segmento não inclui onda, né? Então ele é isoelétrico. E como muitas pessoas consideram que, na verdade, esse segmento ST, se ele tá muito elevado, pode indicar um infarto, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas é importante, né, que aqui, alterações do ST pode dar-se por múltiplas patologias, pelos podem indicar direito para classificar em síndrome coronária, né? Com elevação da onda ST, ou seja, se eleva a onda ST, agora que eu vi que o texto ficou em espanhol. Enfim, estudar em espanhol dá nisso, confunde um pouquinho. Se a onda ST, ela tá elevada, pode significar um infarto, mas a gente não vai entrar agora. O que significa a onda T? Onda T, pergunta de prova, repolarização do ventrículo. Então, ele despolarizou e ele veio na onda T e polarizou. Se eu pergunto, intervalo QT é a despolarização do ventrículo e a repolarização do ventrículo, tá? Uma onda T normal, ela vai ser sempre negativa em AVR e V1, tá? E 2, 1, V4 e V6 positiva. A gente vai ter também agora o intervalo QT, tá? A gente viu do segmento, agora a gente viu o intervalo, que é justamente isso, representa a despolarização e a repolarização. Agora a gente vai entender o eixo elétrico, né? Ou mais chamado R elétrico, que é exatamente o que eu estava falando aqui com vocês. Quando a gente for falar de R elétrico, a gente vai analisar o R elétrico do QRS. Por quê? Porque é ele que orienta, ele é através dele, né, que a gente vai conseguir se orientar. Ou seja, o R do coração se baseia sempre no QRS. Quanto mais distante, negativo, quanto mais próximo, positivo. E a gente viu que ele se dirige, né, hacia abaixo e hacia esquerda. Então, é assim que ele é, como essa imagem. E agora a gente vai entender como funciona eixo ou R elétrico. A gente vai ter um círculo, né? Imagina assim, no coração, aqui o nosso coração, né, do paciente, basicamente, pegando tudo. E o que acontece? A gente vai ter derivação 1, derivação 2, derivação 3, AVF, AVR e AVL. A gente vai fazer um círculo. Faça o R elétrico, um círculo. A derivação 1, ela, em vez de estar aqui em cima, ela vai estar no meio do seu círculo, tá? Aqui, ela aqui, 1. A derivação 2 vai estar aqui, logo aqui. A derivação 3, na verdade, está ao contrário isso aqui, né? Botamos 2 e botamos 3 aqui. AVR e AVL, tá? Por que a gente fala que o eixo normal vai ser de 0 a 90? Ou seja, daqui para cá.
Porque o nosso R é para baixo, o ácido é à esquerda. Então, isso aqui é positivo, isso aqui é um R normal. Mas, Maria, o que acontece se o meu R estivesse aqui? Se toda a sua corrente elétrica estivesse chegando assim, hacia abaixo, hacia a direita, a gente vai ter um desvio, né, hacia a direita. Então, a gente vai ter um desvio do nosso R cardíaco hacia a direita. Se o nosso agora tivesse para baixo, hacia a direita, a gente ia ter um desvio extremo desse lado, desvio extremo, tá? E se a gente tivesse um desvio para cima, hacia a esquerda, a gente ia ter um desvio hacia a esquerda. Ou seja, desvio extremo, desvio à direita e desvio à esquerda, tá? E aqui é o normal. Como você se vai basear para saber se está tendo um desvio ou não? Os pontos que a gente vai olhar vai ser AVF e D1. São eles que a gente vai olhar. E a gente vai aumentando de 30 em 30. Derivação 1 vai ser 0, tá? Aí vem 30, 60, derivação 2, mais 30, 90 AVF, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180. Também começar a diminuir, botar tudo ao negativo, tá? Então, a gente pode... Aqui não é mais 30, aqui vai ser menos 30. Aqui vai ser menos 60. Por quê? Porque aqui a gente tem uma divisão... Isso aqui tá errado, tá? Perdão. Aqui a gente vai ter uma divisão de isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Isso aqui é esquerda, isso aqui é direita. Ou seja, tudo que for isso aqui vai ser positivo e tudo que for isso aqui vai ser negativo. Ou seja, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Todos positivos. Agora eu posso começar diminuindo, tá? Então, 150 menos 150, tá? Menos 120, menos 90, menos 60 e menos 30, tá? E aí sim seria. Agora, entendendo isso, como eu vou saber que o meu paciente está normal? A gente viu que a gente tem que analisar AVF e D1. Vamos olhar um elétron. A gente vai olhar AVF. Cadê AVF? Achei. AVF tá para cima. Se tá para cima, é positivo, ok? Então, AVF tá positivo. Estamos aqui. Agora vamos para D1. D1 tá para baixo. Olha as R's como tá para baixo. A maior onda tá sempre para baixo. Então, D1 tá negativo. Então, a gente tem um desvio hacia direita. Agora, imagine o contrário. Se D1 me desse positivo e AVF me desse negativo, eu ia ter um desvio hacia esquerda. Agora, se D1 me der positivo e AVF me der positivo, eu tenho um R normal, porque o meu R do coração é para baixo ou hacia a esquerda. Então, é assim que você vai ver no eletrocardiograma se o R está normal ou não, né? Você vai analisar o D1 e o AVF. É por isso que também se diz lá em cima, que a gente voltando lá no eletro, que se se encontra entre 0 e 90, se encontra um R normal do coração. De 0 a 90, um R normal do coração. Vai cair na prova como se encontra se o D1 for negativo e o AVF negativo, como se encontra? Aí você vai ter que dizer desvio extremo. Entendido? Seria dessa forma. Ou pode perguntar, se o coração se encontra com desvio extremo, onde você vai estar AVF negativo e D1 negativo. Assim seria. E, basicamente, o eletro é isso de início para você conseguir entender. Espero que tenha ficado claro, né? Que vocês consigam entender, né? Que sempre que for para baixo é negativo, sempre que for para cima é positivo. Dos intervalos e segmentos, perguntas de prova, o tempo das ondas também, onda PR, frequência cardíaca. As ondas mais fáceis são, as regras mais fáceis são 1500 e 300, normalmente é a mais utilizada também.
Saber todos os espaços intercostais, né? Para isso, que as derivações aumentadas me dão a informação de apenas um foco, né? E as derivações, elas vão ser também chamadas de unipolares, e as derivações bipolares me dá de dois polos. Sempre Brasil lado esquerdo, Flamengo do lado direito. Derivações, saber que de V1 a V6 é uma derivação no plano transversal ou horizontal, e frontal vai ser AVR, AVL, AVF, 1, 2, 3. Saber sistema de condução, que o marcapasso cardíaco se chama nódulo sinauricular, e que se ele falha, quem vai dar conta é o nódulo ventricular. E é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.